Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo enfrenta o Botafogo aí, né, o segundo clássico do Flamengo nessa temporada 2024. O primeiro foi diante do Vasco, acabou empatando 0 a 0, poderia vencer, mas o Gabigol desperdiçou o pênalti. Agora esse segundo clássico aí diante do Botafogo, né, o Botafogo vem muito mal das pernas, né, principalmente agora com alguns empates aí, levando gol no final. O Flamengo empatou diante do Vasco aí, então aquilo é um jogo que o Flamengo tem sim a obrigação de vencer esse jogo para espantar qualquer tipo de pressão em cima do Tite, em cima do elenco logo no início de temporada, né? Então é aquilo. O elenco do Flamengo tem muita, vamos dizer assim, tem muita cobrança e principalmente muita expectativa em cima desse elenco com o Tite. O Tite já vem do ano passado para cá, né? Nos últimos 10, 12 jogos para cá. Então ele já conhece o elenco. Então qualquer coisa que pode deixar o clima mais um pouco mais pesado, questão de pressão ou até dúvida em relação ao trabalho do Tite, é bom vencer esse jogo aí, né? Mas vamos embora com mais um vídeo. Vai deixando seu like, se inscreve no canal, né? Para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E o palpite, 3 a 1 Flamengo. Esse é meu palpite para o jogo aí. Deixa teu palpite nos comentários e vamos embora para mais um debate aí. Bom, tem clássico também lá no Rio de Janeiro, hein? Vamos lá, prováveis, Flamengo e Botafogo, vamos nessa. Teremos cara a cara também? Não, sem face-to-face agora, só um. Não, o Tiquinho é importante para o Grêmio também estava de olho e tal, mas já descartou a possibilidade, mas o Grêmio está precisando do centroavante, estava de olho, mas o Botafogo está ali com o Tiquinho. O time do Botafogo é interessante, cara, é interessante. Tem jogo, hein? Essa é a pergunta. Se tem jogo, eu quero saber, porque assim, o Flamengo venceu o Clássico hoje, é importante para ratificar, ganhou do Vasco e tal, e a gente sabe que se perde o Clássico, o Botafogo já tem alguém, tem pessoas que já vão questionar, principalmente o treinador. O Botafogo é legal para aquela coisa. Ganhamos do Flamengo. Para essas coisas que o estadual está valendo para esses clubes. Aí eu te pergunto, Zé, quem precisa mais da vitória hoje? E você falou, tem jogo. Os dois. Mas é mais o Botafogo, né? Mais o Botafogo. Porque acho que é a grande, vamos dizer assim, né? Os grandes questionamentos dessa equipe do Botafogo são contra os grandes times. Teste de fogo real. É, o teste de fogo, para você ver realmente a qualidade. Ah, o outro jogo estava ganhando, perdeu e tal. Mas agora, esse jogo contra o Flamengo é mais importante ainda, né? Porque se você empata ganhando um time menor e empata com um time grande, você tem que manter a concentração durante os 90 minutos. Você tem que ser testado dessa forma. Você perde, você toma um gol, como é que você vai reagir, como é que vai ser o posicionamento dos jogadores, né? Nós temos aí mania, acho que foi o Arthur que fez o gol, o campo ali, mas ele colocou o Tietê, né, no 4-2-3-1 com o Tietê, mas eu acho que vai ser um 4-3-3, voltando com os dois laterais, com os dois pontos aqui para fazer um 4-5-1 para diminuir os espaços, né, dessa equipe do Flamengo, porque se você deixar jogar, os caras tocam a bola com uma facilidade muito grande pela qualidade que tem. A intensidade do jogo do Botafogo para colocar o Flamengo em dificuldades, porque ficar esperando o Flamengo também é o que o Flamengo deseja, né? Tá bom, fica aí tranquilo, a gente vai com o time do Tite, o Tite consegue segurar um pouquinho mais essa bola. Então, para o Botafogo, moralmente, não só ponto ou carioca, né, para o campeonato, mas moralmente para o Botafogo, para o vestiário, uma vitória frente ao Flamengo dá uma confiança a mais, porque você começa a entender, é um novo treinador, né? O Thiago está começando agora realmente o trabalho. O ano passado pegou o time cheio de problemas e não conseguiu reverter essa questão emocional. Então agora dá para você começar a ver com esses testes como o Botafogo reage. E por outro lado, você tem que questionar o Tite para ter o equilíbrio, né? Tanto o equilíbrio que ele tanto fala, defesa, meio campo, ataca, defende, pega a bola, segura. Administra um pouquinho mais, encontra os espaços pela qualidade que tem. Acho que todo jogo do Tite com o Flamengo vai se esperar um Flamengo diferente, pela quantidade e qualidade de jogadores que ele tem para mudar o jogo. Isso eu não vi até agora. Eu estava esperando mais. Eu vi algumas coisas, tal, mas pelo conhecimento do Tite, pela experiência que ele tem, a gente espera sempre mais esse time do Flamengo. Ô, Fábio, para exorcizar 2023, o Botafogo tem que passar por algumas etapas e processos. Ganhar o Clássico hoje é uma dessas etapas para começar a exorcizar 2023? Acho que principalmente para o torcedor, sim, William. Para a retomada de confiança, né? Para deixar aquele 2023 para trás.
Mas assim, se a gente inverter a pergunta, William, para quem a vitória importa mais, para quem o barulho vai ser maior se acontecer uma derrota, eu acho que é pro Flamengo. Tô com o capita nessa. Porque assim, o Flamengo ele é favorito para esse confronto, né? O Flamengo ele é favorito para a maioria dos confrontos que ele vai ter esse ano. Agora, o que vai ser apresentado em campo, isso é uma outra questão. A gente fala o favoritismo pela qualidade e competência de elenco. Então, assim, o Flamengo é muito forte. Você olha para o time do Flamengo, os 11, você olha para o banco de reservas, algumas posições ali que o Flamengo tem, peças interessantes no banco de reservas também. E o Botafogo, pelo que passou ano passado, né, vem trazendo jogadores, mas são jogadores que estão se encaixando ainda dentro de um processo de trabalho, enfim. Então, eu acho que o Flamengo, por ser favorito, se a vitória não acontecer, eu acho que o barulho é maior, assim. Então, eu jogo o peso maior da vitória em cima do Flamengo. Eu acho que para o Botafogo essa vitória vai trazer confiança, vai sustentar algo que foi construído lá no meio, né, no início, meio de 2023. É bacana vencer o Flamengo, é muito bom vencer o Clássico, mas eu acho que o barulho, ele vai ser maior para uma derrota do Flamengo, se o Flamengo não jogar bem, como aconteceu com o Vasco também. É isso, Capita. Acho que é isso. O Vasco já foi um confronto que... Foi o primeiro, a gente falou de teste de fogo, foi o primeiro teste de fogo do Flamengo na temporada, no Carioca, e o Flamengo foi reprovado nesse teste, né? Exatamente. Era mais favorito contra o Vasco do que entra hoje, favorito contra o Botafogo, na minha opinião, e não saiu bem. Por isso, mais um resultado, sem ser a vitória, os 3 pontos hoje, contra o Botafogo, eu acho que talvez reverbere pior para o Flamengo uma derrota do que para o Botafogo. O Botafogo ainda não disputou clássicos no Campeonato Carioca, vai ser o primeiro teste. Óbvio que não vai ser interessante se começar largando já contra um rival, perdendo o clássico, mas para o Flamengo acho que pode ser pior a situação. Uma vitória para o Flamengo, legal, vencemos e está tudo certo. Uma vitória para o Botafogo vai dar um ânimo muito maior. Então, hoje, olhando aí, pelo que foi apresentado contra o Vasco, acho que a vitória importa ainda mais para o Flamengo. Porque o Vasco teve seus momentos ali. Teve seus momentos, né? A gente viu o Verratti perdendo o gol, o Léo Pereira salvando, apesar do pênalti do o melhor jogador Gabi do Clássico foi, na minha opinião, foi o Léo Pereira. Sem Ele dúvidas, salvou duas bolas em cima da linha. Então, e a expectativa que a gente tem em cima desse Flamengo do Tite é muito alta. Apresentou alguma coisa já no finalzinho do ano passado, mas em 2024 é o que o Zé falou. A gente está esperando mais e eu ainda não vi nesse Flamengo. Pode ser uma belíssima oportunidade contra o Botafogo de apresentar o que a gente esperava que fosse apresentado contra o Vasco, por exemplo. A autoridade máxima desse programa para falar desse assunto está ali. Ah, eu tenho até medo. O Rodrigo Bueno falando de Tite. Sim. Aliás, eu tenho muitos fãs, né? São milhões de fãs no Brasil que eu tenho. Milhões? Milhões de fãs, né? E alguns estão bravos comigo porque eu estou criticando um pouco o Tite. Mas, pô, você tá passando pano pro Tite agora? Não aconteceu nada até agora. Eu elogiei ele, que ele pediu Estadual. desculpas, né? Que ele falou que o Carioca era mais forte, depois ele fez o meia-culpa, pô, fui parcial na minha análise. Você vai ceder à pressão dos fãs? Não, então, quer dizer, eu era advogado do Sampaoli, eu não vou ser advogado do Tite, vou continuar, prometo a você, meus fãs, vou continuar cobrando o Tite como eu cobro qualquer profissional quando eu acho que merece críticas, né? Você é da acusação nesse caso. O procurador ali, né, tal. Então, de fato, o Tite até agora, para mim, não faz um trabalho bacana no Flamengo, não. Eu já falava isso o ano passado, pegando os números, que para mim ele poderia ter brigado pelo título. Se o Palmeiras pôde, por que o Flamengo não podia? Ele teve tempo para isso e perdeu jogos para mim no ano passado que comprometeram a possibilidade do Flamengo campeão. Perdeu para o Santos, que acabou sendo rebaixado, empatou com o Fluminense, que estava na ressaca da Libertadores e quase perdeu. Tomou 3-0 desse Galo do Filipão, que está sendo criticado agora, tomou 3-0 no Maracanã. Então, assim, se você põe no balanço ali e tal, não quis estrear contra o Corinthians aqui, não, porque não estava acertado, mas a gente sabe que no final era melhor, deixa passar. Sapecou o Palmeiras no Maracanã. Foi o ponto alto dele. Mas aí você fala, mas ele tá chegando agora só para classificar o time e ele perdeu pro São Paulo na última rodada. Se o Botafogo vencesse, o Botafogo ficava no G4, quase que o Tite perde a vaga no G4. Ele ia disputar a fase inicial de Libertadores, não o Botafogo. Mas tá bom. Aí vira esse ano. Quais são você pega o noticiário. Botafogo quase tudo sai jogador, sai Adrielson, sai Lucas Perry, John Textor responde aqui, bababá. O noticiário não estava muito positivo, o torcedor alvinegro chateado ainda, cabisbaixo, babá. E do outro lado, o Flamengo, excursão para os Estados Unidos. De La Cruz. Vinha. Agora, Léo Ortiz, que é o garro do Flamengo, né? Ele tá sempre contratado, sempre vai lá e nunca aparece, né? Tal. E o Tite só ganhando peças, né? E com tempo para trabalhar.
Imagina, o melhor treinador do O time Brasil. reserva jogando Carioca. Então, sabe? Então, É isso. tá nadando de braçada, vai voar e tal. E até agora você não viu esse avião rubro-negro decolar. Você já queria que esse avião tivesse em pleno voo, sossegado, assim? Quantos jogos tem esse time principal do É a hora Flamengo? já de Então, estar decolando, aí- né? aí- que tá. Mas eu acho que ele já poderia estar jogando mais, William. Porque Então, ele carrega o ano passado. Qual é a peça que mudou do ano passado? De La Cruz. De La Cruz. Saiu Everton Ribeiro, chegou De La Ó, Cruz. Eu acho que ele já deveria ter, por exemplo, o time do Flamengo hoje é um time que joga com a bola nos pés, mas sem a bola tem problemas de intensidade, de marcação. Quando você tem Pulgar e Gerson e o De La Cruz que faz, ele está sempre fazendo Mas essa intensidade já chegada. pode ser cobrada agora, sim? Lógico. 7 de eu acho que fevereiro já? pode, William. É? Por que o time do São Paulo consegue ser intenso na marcação? Quando perde a bola, o time do São Paulo é um dos times mais chatos que eu vi jogar. Perde a bola, pressiona o tempo todo, rouba, tenta roubar, velocidade e tal. O time do Flamengo, você não vê isso. E deveria. Porque você espera do time do Tite a modernidade do futebol. Perde, pressiona, movimentações automatizadas em relação a sem a bola. É muito... Por favor, não me entendam mal. O Fábio vai saber o que eu estou falando. Não me entendam mal e vocês também, por favor. Para quem jogou bola, é o seguinte, é muito mais fácil você fazer os movimentos defensivos de marcação, perde, pressiona, do que fazer os movimentos com a bola nos pés. Porque a bola nos pés, você tem as referências dos teus jogadores e você tem a marcação adversária. Quando você perde a bola, você consegue marcar, você consegue dar o bote, você está próximo da bola, se não perder, você recua. Tem algumas coisas que são automáticas, que isso daí não depende de você estar com a bola. Você entendeu? Porque a bola, às vezes, você condiciona o teu posicionamento, as tuas tomadas de decisões, entendeu? A movimentação do cara da frente. Sim. Né? Porque se eu estiver numa parte do campo, hoje eles dividem, né? 14, 16, uma série de coisas lá. Se eu estiver numa zona aqui de campo, o Bubu vai fazer uma movimentação. Eu estou com a bola aqui, estou olhando o Bubu, ele não faz a movimentação, poxa, eu vou ter que criar outras oportunidades. Agora, eu perdi a bola, já é automático, perde a bola, quem está marcando pressiona. Entendeu? Então, assim, é muito mais rápido em termos de raciocínio e execução. Por isso que eu acho que esse Flamengo, ele precisava ter isso. Eu não sei se o Fábio tem essa impressão, vocês. Eu acho que o time do Flamengo, assim, acho que ele pode resolver a hora que ele quiser, pela qualidade que tem. Eu acho que falta um pouquinho mais sangue nos olhos, não sei se... Pode ser que eu esteja errado, mas esse time do Flamengo, tecnicamente, é muito bom. E isso ele até vai antes ser da chegada do Tite, né? Ele vai Zé? ser, Faz um tempo ele vai isso, ser essa muito impressão. exigido. Eu acho que muito ano exigido. passado, William, o Flamengo, como teve aquela sequência de jogos importantes, a preparação foi feita de uma forma, né? Você se prepara, como o São Paulo, que nem o Zé falou, ele sabendo que tem um enfrentamento contra o Palmeiras, essa Supercopa, mesmo sendo um jogo único, você se prepara de uma outra forma, né? Você acelera um pouco o processo para que nessa final você esteja em condições de competir de verdade, porque você vai ser cobrado por aquele título. O Flamengo, por tudo que passou o ano passado, né, a sequência de jogos decisivos e as coisas não aconteceram, parece que o planejamento ele foi feito de uma outra forma, sabe? Então, assim, o Flamengo teve tempo de viajar para os Estados Unidos, sabe? Eu tive lá, né? Então, eu vi o pessoal se divertindo também, né? Então, assim, deu tempo dos caras treinarem, deu tempo dos caras se divertirem. E aí você olha para o Carioca, sabe que o Carioca para o Flamengo é uma preparação para a Libertadores, para o Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo sabe que jogando bem ou mal no início, o Flamengo vai se classificar para a reta final e ali os caras queria têm falar que estar sobre isso. nos cascos. A única coisa, a observação que eu ia fazer do Flamengo, que eu acho que isso vai ser feito no decorrer do tempo, mas que chama atenção um pouco, é assim, para mim o meio-campo do Flamengo é o melhor meio-campo do Brasil, né? Você olha Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Só que nesses primeiros jogos, o que chama atenção, parece que o De La Cruz ele se movimenta muito mais do que o Arrascaeta, tem intensidade diferente. Mas a ocupação de espaço parece que são as mesmas, assim, sabe? O De La Cruz ele busca um espaço que o Arrascaeta já está. E talvez por isso que o Arrascaeta seja reserva na seleção uruguaia, por exemplo. Exatamente. A movimentação é parecida. Então parece que o De La Cruz ele tem tanta intensidade que ele faz um movimento, ele percebe que o Arrascaeta está e ele sai para fazer outro. O Arrascaeta já não, ele já ocupa o espaço. Então isso é uma observação. Se o Tite quiser jogar com os dois, vai ter cada um ter o seu espaço, as movimentações estabelecidas. E eu acho que assim, o Gerson é o segundo homem de meio campo. Para você liberar mais esses dois da frente, você tem que ter uma recomposição. Eu acho que o Pulgar hoje é um cara mais sobrecarregado. Ele corre para dois. O Gerson ainda não conseguiu ocupar um espaço de criação que ele tem, lógico, mas já é
meio que estabelecido para o De La Cruz hoje em dia, o Gerson tinha que marcar e criar. Hoje não precisa mais tanto. Ele precisa marcar um pouco mais, sustentar junto com o Pulgar e deixar o De La Cruz um pouco mais solto junto com o Arrascaeta. Mas eu acho que tudo isso, eu assim, respeito demais o trabalho do Tite, a competência dele, eu acho que tudo isso é um processo, eu acho que hoje está no tempo correto. O ano passado foi tudo atropelado. Hoje eu acho que o Flamengo tem esse tempo de condicionar a equipe, de preparar alguns movimentos para que na hora, nas retas, na hora importante, a final do Carioca, que para mim é importante, e Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim, daí para frente, eu acho que o Flamengo vai estar muito mais bem condicionado, preparado fisicamente e taticamente. Você queria falar? Eu quero falar o seguinte, se o Flamengo perder hoje, ele está ameaçado de não se classificar no Carioca. As pessoas, às vezes, a gente fica falando, estadual não vale nada, não vale nada. Um time como o Flamengo, ele tá no momento, hoje, agora, recorte, como diria Pedro Ivo. Pedro Escamoso? Pedro Escamoso. O Flamengo está em 6º lugar. O campeonato estadual, ainda eu acho que deve ser encurtado, mas ele é traiçoeiro, porque ele é curto. Então você tem o Fluminense disparado na frente com 14 invicto, é o melhor time. Ele não chega mais. Então o Flamengo não vai chegar no Fluminense. Não chega mais. Já comprometeu a questão do empate, né? Porque na semifinal do estadual do Rio, quem tem a melhor campanha joga pelo empate. Então pode ter um Fla-Flu que hoje é pau a pau, de campeão da Libertadores. Foi a última decisão, né? Tal. O Fluminense ganhou os últimos 2 títulos e tal. Possivelmente o Fluminense já vai chegar na reta final se o Flamengo encontrar com o Flamengo lá em vantagem, numa semifinal. 14 o Flamengo, 14 o Fluminense e o Flamengo? O Flamengo tem 9, ele tem um jogo a menos. O Flamengo, Então, se pode ir ganhar a 12. hoje, ele já vai para segundo com jogo a menos. Mas se ele perde, faz o lado mas com com jogo a menos. Por exemplo, tem um time, eu sei que eu gosto de laranja, eu já falei aqui brincando. Nova Iguaçu. O laranja mecânica. O Nova Iguaçu é uma sensação desse O campeonato. 9 do Nova Iguaçu é o Carlinhos, né? Que era da base do Corinthians. Carlinhos Van Basten, ele tá fazendo gol igual Van Basten. Entendeu? Carlinhos Van Basten. Então, a laranja mecânica do Carlinhos Van Basten pode se classificar e deixar o Flamengo fora. Então, por exemplo, o Flamengo ainda tem que enfrentar o Fluminense nessa fase de classificação. Aí você fala, é absurdo o Botafogo, com esse time de hoje, ganhar do Flamengo? Não é absurdo. Não é absurdo. Não é. É absurdo o Fluminense ganhar do Flamengo daqui a algumas rodadas? Também não é absurdo. Faltam só 5. Mas eu te faço uma pergunta. Então, eu faço outra aí você pergunta. imagina, se o Flamengo É com esse absurdo. time todo do Tite não se classifica no Carioca... Mas eu te pergunto, é absurdo o Flamengo difícil, ganhar do Botafogo hoje? Não é. É absurdo ganhar do Fluminense? A pergunta Não, era lá, o pra quem é Flamengo- mais importante pela tabela, é mais importante pro Flamengo. A conta é a seguinte, o Flamengo tem 9 pontos, o Fluminense tem 14. Disparou? Marromeno. Se o jogo a menos, se o Flamengo ganhar hoje, que não é absurdo, Mas a ele vai a preparação 12... foi para isso, né? Que o Esse Fluminense é competiu outra, aqui e o Flamengo jogou foi com o para lá. Sub-20 3 rodadas. Não, mas você tem que Se avisar ele antes. ganhar o jogo que falta, Sim. Dá no Então, mesmo. é tudo muito parelho. Eu falei da possibilidade do Corinthians entrar na zona do rebaixamento no Paulista, eu falei com 2 semanas antes. Falei, olha, do jeito que tá indo, o Campeonato Paulista é traiçoeiro, é curto. É uma verdade. Entendeu? Sim, mas ainda não Entendeu? acabou, né? Vai ter Fora Santos na Vila, vai ter Palmeiras fora. reta. Então o Corinthians que se cuide, porque se ele não abrir o olho, ele não se classifica, não vai pra Copa do Brasil e bobear cai. O Flamengo não vai cair, não tem como cair no Carioca. Mas assim, esse time do Flamengo, se ele não vai pra semifinal do Carioca, Mas- aconteceu com o Botafogo. Sim, A gente tá falando do chamaria Flamengo e muita Botafogo. atenção. O ano passado, o Botafogo, com o Luiz Castro, não se classificou, foi pra Taça Rio e até se arrumou, se arranjou jogando na Taça Rio, foi campeão o Botafogo. Pouca gente dá visibilidade hoje pra Taça Rio e o Botafogo entrou bem no Brasileiro. Mas isso não pode acontecer com o Flamengo. Não, mas, o Flamengo Hugo, eu do acho Tite, que ele isso não fica tá- em não- quinto não lugar tá em no pauta, Carioca e cara. não Eu acho que joga. isso O não tá Flamengo, em questão, o Flamengo não por fala. objetivo, É. se você trabalha no Flamengo e eu sou o Tite, o Flamengo por objetivo tem que colocar semifinal em todas as competições. Claro que sim. No mínimo, semifinal. Final é consequência, né? Mas no mínimo semifinal. O Flamengo tem 2 jogadores por cada posição do meio para frente, que são 2 jogadores que seriam titulares em qualquer equipe do Brasil. É isso. Sem dúvida. Sem Você dúvida. pegar o time reserva do Flamengo, o time reserva do tem. Flamengo briga por título. Sim, então assim, a expectativa é chegaremos na semifinal. Isso é o que tem que ser trabalhado. Sabe aquela coisa que eles fazem a projeção financeiramente, né? Que, não sei, previsão, semifinal de Libertadores, não sei quantos milhões. O Flamengo tem que contabilizar isso aí. Sim. O Flamengo tem que colocar na conta, semifinal de Libertadores. Sim. Brasileiro briga por Brasileiro título briga até o por fim. título até o final. Entendeu? Tem que ser esse o espírito que você tem Financeira que e colocar. esportiva, né? Aliás, o Tem Flamengo que ser ganhou, isso. o Flamengo ganhou mais de 200 milhões de reais pelo brasileiro. O Palmeiras, que foi campeão brasileiro, ganhou, sei lá, 50 milhões a menos. Sim. Assim, saiu a lista, né, de que o quanto cada clube do brasileiro ganhou. Tem uma participação pela... tem a questão de televisão, exposição e tem a classificação. Você imaginou que ficou em primeiro, né? O Palmeiras vai ganhar mais que o Flamengo, não. O
Flamengo mesmo Só- assim ganhou muito mais. Só uma que- pergunta agora que Flamengo, me Corinthians, fugiu aqui, deu branco. Palmeiras, eu Quantos acho. pontos tem o Botafogo mesmo? Botafogo tá com 11 pontos, ele é o vice-líder empatado com o Nova Iguaçu. O Madureira tem 10, Então. Boa Vista tem 10, Então. mas, por exemplo, o Volta O Redonda... Botafogo tem 3 clássicos para fazer ainda. É, o Botafogo. Começar por esse hoje. é o primeiro. A gente olha pro Flamengo, mas o Botafogo. E o tem- Botafogo tem 3 clássicos. O Botafogo tá oscilando. De novo abriu um placar de 2-0 e tomou E empate. tomou empate. O Botafogo que perdeu pontos que podem fazer falta, entre aspas. Entendeu? Perdeu para times menores. Eu Nova não sei, Iguaçu não. empatou com os dois. Nova Iguaçu Você tá empatou colocando com o Flamengo e Botafogo. num cenário meio preocupante. O Flamengo, por exemplo, se vencer o Botafogo hoje, ele já passa o Botafogo. Então, eu falei, o Botafogo cenário já quer outra preocupante se posição. perder hoje. E a reação do Porque Botafogo. se ele perder E a reação- hoje, porque, aí, ó, aí ele fica parado nos 9 pontos, pode ser ultrapassado pelo Volta Redonda Então. até, e o Então. Botafogo... Galera, então é isso aí, né? Já temos a provável escalação do Flamengo aí, né? A provável escalação do Flamengo é Rossi, dupla de zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno, né? As laterais, Varela volta à posição de origem dele, né? Ayrton Lucas volta a atuar, né? Após uma gastroenterite que ele teve no último jogo diante do Vasco. Então volta à lateral esquerda. Meio de campo ali, né? Aquele meio de campo padrão ali, né? De La Cruz, Arrascaeta, Gerson e Pulgar. E o ataque, Cebolinha e Pedro. Então esse é o provável Flamengo dando esse confronto aí importante em cima do Botafogo. Lembrando que o Flamengo, o primeiro teste, vamos dizer assim, que era diante do Vasco, o Flamengo não venceu. Poderia vencer com um pênalti no finalzinho, mas acabou não vencendo, né? As melhores chances do jogo, principalmente foram tirando um pênalti, mas as melhores chances de vencer o jogo foram do Vasco da Gama. Então o Flamengo não jogou bem aquela partida, uma nota ali 5, tem muita coisa que melhorar ainda, né? Obviamente que as melhores jogadas do Vasco foram em cima do Varela, jogando improvisado. Então acho que agora com o Ayrton Lucas, acho que essa situação deve melhorar um pouquinho. Então é aquilo, o Flamengo precisa vencer para espantar qualquer tipo de, não vou dizer crise, que é muito cedo falar isso, acho que nem vai acontecer caso não ganhe o jogo, mas qualquer tipo de pressão ou desconfiança em cima do trabalho do Tite. Entendeu? Então é um jogo sim que o Flamengo tem todas as condições de vencer, pega um Botafogo fragilizado, principalmente do ano passado pra cá, entendeu? Que estão mentalmente. Tem pessoas que vão dizer, não, virou o ano, virou a chave. Ainda continua mentalmente o Botafogo muito fragilizado. É só a gente pegar alguns jogos aí do Botafogo aí nessa temporada aí. Contra o Boa Vista, que perdeu o jogo por 1-0. Contra o Nova Iguaçu, que abriu 2-0 e levou empate por 2-2. Teve mais um jogo aí que eu não tô lembrado. Então é aquilo. É o primeiro clássico do Botafogo nessa temporada e é o segundo clássico do Flamengo, né? Segundo clássico seguido, vamos dizer assim, né? Então acho que os dois times vão duelar bem. Cada um precisa demonstrar o que para o que veio, né, nessa atual temporada de 2024. Né? O Flamengo precisando se provar por ter o melhor elenco, técnico vitorioso, e o Botafogo tentando apagar ainda aquelas coisas do ano passado. Era campeão e no final não foi campeão, entregou o título, os últimos 10 jogos sem vencer. Então aquilo, o Botafogo tem a pressão, contratou o Luiz Henrique agora, que pode estrear ou não também, né? Então é aquilo. Ambos os times buscando a vitória aí para poder dar uma amenizada aí no ambiente. O Flamengo tem tanto mais o Botafogo, né? Mas caso o Flamengo não vença, a pressão pode aumentar um pouquinho. Então, é isso aí, tamo junto. 3-1 Mengão, deixe seu palpite. Tamo junto.